né? E aí eu vou ensinar, a gente já tem vários templates, né? Eu sei que já tem vídeo até no YouTube, mas geralmente é mostrando o template e não construindo do zero na maioria das vezes, né? Então eu vou mostrar como que a gente constrói, né? Esses templates aí, como que a gente faz para fazer um disparo em massa, né? Lembrando que não tem uma forma certa, né? Não tem uma resposta certa, então se vocês viram outras formas de fazer o que eu vou fazer aqui agora, né? É totalmente válido também, tá? Então, eu vou fazer de duas maneiras, já adiantando para vocês. Então, uma que é usando o próprio gatilho de agendamento como nosso intervalo para cada mensagem, e outro em lote, né? Quando você precisa enviar mais mensagens, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que eu vou compartilhar a janela, porque aí eu vou ficar alternando entre a FIC1, né, e o Google Sheets. Estão vendo minha tela aí, né? Bom, já estou vendo aqui que está tudo certo com a reprodução da imagem, então beleza, já dá para começar aqui. Então, assim, eu vou fazer do zero mesmo, bem do zero. Eu até nem preparei muita coisa, vou fazer como que eu faria aqui, como que eu vou pensando. E a gente vai fazendo junto. Eu acho que essa é a ideia, eu acho que vai ficar bem bacana aí. Não sei quanto tempo que a gente vai levar, sinceramente, talvez seja bem rapidinho, talvez em 20 minutos a gente já termine, ou talvez a gente leve um tempo maior aí, né? E pode ser que no meio do caminho aí eu erre alguma coisa, enfim, porque não tá pronto aqui o template. Então eu vou fazer do zero mesmo, né? Como se eu quisesse fazer, de fato, para mim usar, por exemplo, sei lá, para uma situação real minha aqui. Então vamos lá. Então eu criei um fluxo aqui. A primeira coisa que a gente vai definir é o gatilho, como sempre. O que a gente vai colocar aqui? Temos dois gatilhos aqui, o webhook e o agendamento. Isso aqui eu acho que vocês já sabem, né? O webhook vai esperar um evento e o agendamento vai mandar de acordo com o intervalo. Então, claro que se eu quero fazer um disparo, né, então eu vou usar o gatilho de agendamento aqui, beleza? Recorrência, né? Então, vou selecionar aqui de quanto em quanto tempo que eu vou fazer. Vamos supor, nesse caso aqui, nesse meu primeiro caso, vamos fazer por um disparo baixo. Vamos supor que você tenha você não precise mandar com tanta velocidade assim. Tipo, você tenha sei lá, um número de contatos não tão altos e não precisa ser todos receberem essas mensagens tão juntas assim, tão rápidas, né? Então, vamos supor que seja um caso um pouco mais leve ali, onde não tenha tanta pessoa e não precisa ser tão junto, né? Então, vamos fazer a cada 10 minutos, por exemplo. Então, a cada 10 minutos uma pessoa vai receber a mensagem. A data inicial já está configurado, vou salvar o agendamento aqui. Como que a gente vai fazer, então? Primeira coisa, a gente ter em algum lugar, né, ter a nossa base ali, né, uma lista com esses números que a gente vai querer mandar mensagem. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, é através do que a maioria das pessoas usam, né, e quase todos os exemplos que vocês forem ver, vai usar, que é o próprio Google Sheets, né. Mas antes de pensar em puxar coisas da planilha, puxar dados, puxar os números ali para a gente fazer o disparo, uma coisa que é interessante e muita gente esquece, pessoal, que é o horário que a gente vai definir para mandar essas mensagens. Muita gente deixa isso de lado e acontece, assim, nas primeiras vezes, né, até a pessoa perceber, de mandar mensagem para aquela lista, né, que ela tem, tipo, em horários não desejados, né, então mandar meia-noite, mandar de madrugada, muito cedo, enfim. Então, o que é uma coisa interessante a gente colocar aqui? Se o meu agendamento está em 10 minutos, começando, vamos supor que começou às 4 horas, né, para deixar redondo, ele vai ficar rodando ali, né, 4, 4 e 10, 4 e 20 e tal, 4 e meia, e vai rodando, e não tem parada isso aqui. Se eu colocar já direto, buscar as planilhas lá do Google e colocar para responder a mensagem, para mandar a mensagem, ele vai mandar em todos os horários, né? Então vai chegar meia-noite e 10, meia-noite e 20, ele vai mandar, 5 e 20 da manhã, 5 e meia ele vai mandar, entendeu? Então não é interessante você já buscar, né? Se for, na maioria dos casos, não é interessante mandar mensagem nesses horários, então a gente vai fazer aqui uma condição, né? Então vamos colocar aqui um filtro que basicamente vai dizer para nós, né, se o horário que chegou aqui no nosso agendamento é um horário propício, né? Então como que dá para a gente fazer isso aqui?
A gente vai usar as funções, então uma das formas de fazer isso pode usar um JavaScript, enfim, qualquer forma que você achar melhor, mas uma forma bem direta ao ponto que não precisa de código, é só vir aqui, né, e colocar essa função now, né, a função now, que é do horário da agora. Só que se eu colocar, por exemplo, a função now ser agora for mais que 4 horas, que no caso é, né, no meu caso aqui, se eu testar isso aqui, ó, ele vai dar verdadeiro. Né? Então o horário que passa de agora, né, ele já passou das 4 horas. Né? Se eu quiser trocar isso aqui para menor, né, e eu testar, ele dá falso. Antes eu precisava usar aqui o substring e tal, só para pegar data, mas você consegue usar somente o null, não precisa fazer substring mais. Beleza? Então, aqui no caso, vamos supor que eu quero que seja o horário de agora seja maior do que, vamos sei lá, 8 horas da manhã, né? Vamos supor, a gente vai definir esse horário. Lembrando que tem que ser com nessa formatação aqui, né? 0, 8 e 2 pontos, no caso a hora, minutos e segundos, tá? E aí eu quero que seja maior do que 8 e now, né, agora, eu quero que seja menor do que, sei lá, 9 horas. Então 21 horas da noite, né? Eu retestar true, né, porque tá dentro do horário aqui. Então eu coloquei um horário, uma forma bem simples de você setar um horário para ele bater aqui. Então não é que nesses horários ele não vai disparar, ele até vai, mas ele vai chegar no filtro e vai parar, né, e nunca vai mandar mensagem fora desse intervalo que você definiu. Beleza? Então essa é uma prática bem interessante e fica a dica para vocês que querem fazer isso de uma forma fácil. Só colocar um now, menor igual, maior igual, e o horário aqui que vocês querem nesse formato aqui, hora, minutos e segundos. Beleza? Dando continuidade aqui então, já setamos o nosso horário que a gente quer que chegue as mensagens possíveis, né? E o que a gente pode fazer aqui? Dá para a gente colocar direto, como eu falei, ou em lote, ou assim, o próprio agendamento ser nosso intervalo, ou quando chegar o nosso intervalo ali, né, quando chegar no disparo, ele mandar, sei lá, 10 mensagens de uma vez, e aí a próxima vez mais 10, mais 10. Aqui a gente vai fazer, por enquanto, a primeira vez que a gente vai fazer agora, né, a gente vai fazer de um em um. Então, vamos pensar assim, eu quero primeiro buscar os números que estão na minha planilha, então vamos lá, vamos usar um Google Sheets aqui, obter valores ou buscar linhas, né, tanto faz, vamos começar com obter valores, e assim, eu tenho minha planilha aqui, né, eu estou com ela vazia aqui, ela totalmente zerada. E o que dá para a gente colocar aqui? Os nossos números, né? Então, vou colocar um cabeçalho aqui, né? Contatos, contatos. Então, esses são os contatos, é interessante. Você precisa ter isso, né? Se você quer fazer um disparo. Então, você coloca aqui uma coluna qualquer, né? Com contatos e os números que você quer. Eu, por exemplo, tenho alguns aqui. Vamos supor que eu peguei lá do WhatsApp, peguei de algum lugar, então esses números aqui que eu vou colocar, eu peguei de algum lugar e eu quero fazer com que esses números aqui sejam os números que eu vou mandar. Se eu colocar nesse formato aqui, por exemplo, ele já vai dar um erro aqui, e mesmo que não desse nenhum erro, a própria ZPI não ia deixar, né? Porque ele não permite esse formato assim com. No caso da ZPI que eu estou dando um exemplo, né? Mas a maioria das APIs não permite você colocar, sei lá, parênteses, mais. Mais eu acho que até permite, mas espaço, traço, enfim. Então você primeiro formata bem certinho, né? E coloca aqui na sua planilha. Então eu tenho alguns números, esses números que eu estou colocando aqui são os próprios números do suporte, da FIC-On lá e tudo mais, então são números públicos, digamos assim, né? E todos vocês têm acesso lá. Então vou colocar alguns aqui. Eu tenho num bloco de notas que está separado. Vamos supor que eu quero mandar para esse grupo de pessoas aqui. O que é interessante eu comentar aqui também, pessoal? Esses números que vocês vão mandar mensagem, é importante eles estarem na formatação certa, tá? Que não é só o que eu acabei de falar ali sobre o espaço e traço, mas eles têm que estar igual estão no WhatsApp lá. Então, quando você abre, eu não vou abrir o WhatsApp, né, porque não é uma coisa legal de compartilhar, mas quando você abre o WhatsApp, tem o número da pessoa lá, e você pega de lá esse número, que é muito mais fácil. Por exemplo, tem alguns números que você acha que tem um 9 a mais, mas o WhatsApp, ele não tem lá, por exemplo. E às vezes você coloca aqui, e não é sempre, tá? Mas às vezes pode ser que não chegue a mensagem e tal, por causa desse 9 que você colocou a mais, que não, pro WhatsApp não existe, e a ZPI não reconhece e tal.
Então é interessante você colocar no mesmo formato que está lá no teu WhatsApp. Se você copiar de lá, não vai dar erro, tá? Se você não tiver isso, só coloca desse formato aqui que já vai dar certo em 99% das vezes, beleza? Então tá, vamos supor que eu tenho essa lista aqui. Agora eu vou buscar esses valores, né? Então eu vou copiar nosso ID da nossa planilha aqui, vou colar. E agora eu vou pegar o nosso intervalo aqui, né? Página 1, que é o nome da minha aba. Então, vou colocar A1, né? A2, na verdade, porque começa no A2 e eu vou colocar até A. Vamos supor que eu quero pegar todos, né? Na verdade, é o caso. E o que eu errei aqui? Ah, tá, que eu coloquei na página 2. Página 2, agora sim. Eu já puxou os números para mim. Uh, e vamos começar, então, como a gente pode fazer esse disparo aí. Bom, como a gente está fazendo sem ser em lote, né, e usando o próprio agendamento como intervalo, a gente pode pegar aqui a, a própria ZPI já, então vamos supor que seja ZPI, tá, pessoal, mas pode ser qualquer um. Enviar texto simples, eu uso a ZPI porque já tem uma conexão pronta lá para mim, e aqui eu já tenho uma conexão de teste e tal, e eu vou passar os valores lá que eu busquei da minha planilha. Na verdade, se for ver, não precisaria nem puxar todos, né, porque eu vou pegar sempre o primeiro e vou excluindo ou vou trocando ali para enviado, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Mas vamos colocar o número que eu vou mandar essa mensagem, né, que é o que eu quero. Então, o que eu vou pegar? Aqui eu vou pegar o primeiro nesse caso. Você fala, mas só esse número vai receber? Não, porque a gente vai fazer uma mudança depois ali. Mas eu vou colocar esse número do contato aqui e a mensagem que eu quero enviar. Então, sei lá, qualquer coisa aqui, mensagem. Se eu deixar só assim e terminar o fluxo e deixar rodar, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, só esse número que está no começo, só esse primeiro número que está na planilha, né, vai receber a mensagem, logicamente, porque eu estou passando estaticamente aqui o número que está lá. Então, como que a gente pode fazer? Usar um deletar linhas. Então, cada vez que mandar, o que vai acontecer? Cada vez que mandar a mensagem para aquele número, vai excluir aquela linha, as que estão embaixo vão para cima, logicamente, né? E aí, a próxima vez que pegar o primeiro vai ser já o próximo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho essa lista, né? Se eu excluir essa linha aqui, né? Essas que estão embaixo vão para cima, e a próxima vez que for o primeiro vai ser esse número. Então, ele vai estar seguindo a sequência correta. Então, o que eu vou ter que fazer? Excluir a linha. Então, vamos pegar aqui o Google Sheets, deletar linhas, deletar linhas, novamente colocar minha conexão, o ID da aba, o ID da planilha, na verdade, né, e o ID da aba aqui. Índice da linha inicial. Eu quero excluir essa linha aqui. Né? Então, se eu quero excluir essa linha 2, então eu vou colocar sempre, né, que é a dica que eu dei lá no nosso aula só sobre o Google Sheets. Né? Então, eu vou colocar a linha final que vai ser excluída, então essa será deletada, então a linha 2, e a inicial, uma antes daqui começará a ser deletada, então 1. Então, se eu colocar índice da linha inicial 1 e 2, ele vai excluir somente, né, a linha 2, beleza? Tá, então, feito isso aqui, né, se a gente testar isso agora, lembrando que vai apagar isso aqui, não tem Ctrl Z feito por API, né, então vai apagar de vez, então o que a gente recomenda, né, você duplica isso aqui, tá? Então, você tem a sua lista, se você não quer perder ela, por algum motivo você quer usar ela depois e tal, você não quer ficar excluindo e perder tudo, duplica aqui. Então, usa uma como backup, sei lá, até dar um nome aqui, backup, pronto. Você exclui dessa aqui, essa aqui vai sempre estar aqui, você não vai perder, tá? Então, se a gente testar isso aqui, né, vou rodar, até já rodou aqui, ó, mandou mensagem lá. Tá, eu sei que deu sucesso aqui, eu até poderia abrir meu WhatsApp para mostrar, mas não é legal abrir o WhatsApp, então mas podem ter certeza que chegou lá a mensagem para a pessoa. E beleza, ó, se eu olhar aqui na minha planilha agora, excluiu, né, vocês viram até em tempo real aqui, excluiu a linha, e a próxima vez que eu rodar, excluiu aqui e já mandou lá também, ó. Beleza? Então vai ficar fazendo dessa forma e, vai mandando as mensagens de acordo com esse intervalo aqui. Então a cada 10 minutos uma pessoa vai receber a mensagem.
beleza? Só que assim, se a gente fizer a cada 10 minutos uma pessoa receber a mensagem, ou posso até diminuir isso, a cada 5 minutos uma pessoa recebe a mensagem. E você tem um intervalo aqui, né? Por exemplo, somente das 8 às 9 da noite você vai mandar. Às vezes, não vai ser um intervalo que vai suprir toda a necessidade lá de pessoas que têm que receber essas mensagens, né? Então, não vai vencer, isso que eu quero dizer, não vai vencer aqueles números que estão lá. Então, como que a gente faz, né? Você até pode diminuir esse intervalo que está aqui, então, sei lá, colocar cada 1 minuto. Beleza, cada 1 minuto vai receber, vai mandar mensagem, vai fazer o disparo. Mas, mesmo assim, se você tem lá, sei lá, 1.000 pessoas para receber, mesmo assim vai demorar muito, né? Se você precisar que seja, não, precisa que seja rapidão isso aqui, precisa que, sei lá, em um dia todo mundo receba, né? Então, e seja, sei lá, muitos milhares de pessoas lá. Aí você, primeiro, né, tem aqui a questão do risco, né? Se for muitas pessoas mesmo e você quiser fazer um disparo em massa em pouco tempo, né? Você vai ter a questão do risco de banimento, então isso também é importante falar. Mas, mesmo assim, mesmo que não tivesse questão do banimento, nem ia vencer, né? Porque você tem um intervalo aqui e cada vez que bate, né, ele só vai mandar uma mensagem. Então, como que a gente faz para mandar um número maior de pessoas, né? Tem outra forma que é utilizando o for each, tá? Que é, cada vez que bate aqui, você não manda uma vez a mensagem, uma ZPI só. Você manda, sei lá, 10. Você manda quantos você achar necessários ali, enfim, para vencer aquele número massivo de linhas de contatos que você tem lá na sua planilha ou no seu banco de dados, tá? Como que a gente pode fazer isso, então? Bom, primeira coisa, isso aqui não vai mudar, né? O agendamento, filtro do horário, né? Isso aqui não muda. Obter valores em uma planilha pode mudar ou não. Então, antes de fazer essa questão do envio por lote, né? É interessante eu explicar também. Eu estou usando obter valores numa planilha, mas, por exemplo, eu poderia vir aqui na minha planilha aqui e colocar uma outra coluna, né? Eu não precisaria obrigatoriamente usar essa aba de backup aqui como eu tinha feito, mas, por exemplo, vamos supor que essa é a minha lista aqui e eu coloco uma outra coluna, como enviado, por exemplo. Enviado. Aí eu tenho duas possibilidades, sim ou não. Vamos supor S ou N, alguma coisa assim, tá? Eu posso fazer dessa forma, eu não precisaria dessa outra aba aqui de backup, mas eu acho que não é muito mais fácil fazer assim, então você não precisa ficar atualizando célula depois, eu acho muito mais fácil fazer deletando, mas vamos supor, você pode também usar um enviado, né, como uma outra coluna, de exemplo, né, status, enviado, sei lá, qualquer coisa. E aí aqui, você, em vez de obter valores numa planilha, você usaria um Google Sheets também, só que é, buscando linhas por filtro, né, então só vou buscar aqueles que não foram enviados ainda, logicamente. Então, buscar linhas com filtro. Página 2, intervalo aqui e tal, coloco o que eu quero, contatos. Aliás, enviado, né? Igual a N, por exemplo. Vamos supor que fosse isso. E aqui vamos supor que eu tenho esses dois que estão igual a N. E aí no final, eu vou testar isso. Já me puxou e no final eu venho aqui, ao invés de deletar a linha, eu atualizo lá aquela coluna para, em vez de deletado, em vez de enviado S, né, que seria um sim, vamos supor, um N lá que perdão, de N para S, né? De enviado não para sim. E aí, na próxima vez que for buscar aqui, já não vai puxar mais aquele número. Então, tem essa possibilidade também. Eu quis passar bem por cima, porque eu acho que a maioria das pessoas vão preferir ficar excluindo aqui, usar uma outra coluna, outra aba de backup, que é muito mais fácil. Beleza? Mas tem essa possibilidade também. Uh, então, beleza. Como que a gente vai fazer ali para fazer o envio em lote, né? Primeira coisa, então vou até desvincular isso aqui, depois a gente vai voltar. Agora que eu estou buscando todos os valores, né, eu posso usar o nosso for each aqui, então, opa, componentes, for each aqui para enviar para aquela lista. Então, como que eu faço? Na for each, né, vocês já devem saber, então, é um componente que faz a iteração da ação que tem aqui dentro, por meio de uma lista que você passa para ele. Qual que é a lista que eu quero iterar, que eu quero percorrer, digamos assim? É essa lista de números aqui. Então, eu vou estar passando aqui a nossa lista. Vou colocar um componente qualquer, já vou colocar o enviar texto simples, só para testar. Se eu retestar isso,
né, ele já vai mostrar o nosso número como variável que ele está iterando. E aqui dentro do nosso ZPI, claro, aqui tem que trocar, né, porque eu estou pegando sempre o primeiro valor da planilha, agora, de fato, eu uso a variável do for each. Então, eu venho aqui no for each, e aqui eu passo o número que eu quero, que eu quero mandar, né? E é sempre essa variável aqui. No caso, o que eu quero dizer assim, mesmo que aqui esteja mostrando esse exemplo, isso aqui é só um exemplo, ele vai iterar por todos os números que estão lá nessa planilha. Beleza? Então, essa é uma das formas de utilizar, de mandar todas as mensagens, não todas as mensagens, mas por meio de usando um lote, assim, né, tipo, a cada 10 mensagens por vez, enfim. E aí, dentro desse for each, ele, do jeito que a gente está fazendo agora, né, se eu buscar aqui os valores da planilha e tal, passar para o nosso for each e colocar aqui o nosso ZPI para mandar as mensagens, fazendo somente isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai mandar a mensagem para todas as pessoas que estão na nossa planilha, para todos os números. E por que não é interessante fazer isso? Se você tem, sei lá, 10 pessoas na planilha, beleza, você faz isso aqui, você não precisa nem do agendamento. Você coloca um webhook aqui, executa uma vez, ele vai mandar para todas as 10 pessoas, né? Então, mas assim, no caso, a maioria das vezes, quando o pessoal vai fazer disparo, é um disparo com muitos contatos mesmo, né? Geralmente é mais de 100. Então, se você fizer dessa forma e mandar 100 mensagens, tudo uma atrás da outra, como se fosse um disparo mesmo, assim, uma em cima da outra praticamente, então isso vai dar um risco de banimento bem maior, né, do que você fazer um disparo mais intervalado. O disparo intervalado também não é, se você colocar esse delay que a gente está fazendo aqui, não é que é garantia nenhuma, né, que você não vai correr risco de banimento, mas fazer assim, tipo, tem 100 pessoas lá na lista e mandar tudo de uma vez só no for each, ele vai mandar tudo de uma vez só e vai dar um risco de banimento bem maior, consideravelmente maior, tá? Então, por isso que não é interessante fazer isso, e mesmo que você coloque um delay aqui, então você pode colocar um delay, por exemplo, de, sei lá, 5 minutos. Essa execução sua vai demorar muito para ser executada, e se der algum erro no meio do caminho, até você descobrir, porque a execução só vai aparecer aqui quando ela terminar, logicamente, isso aqui tem que funcionar assim mesmo. Até você saber o que aconteceu, já foi, já. Então, o que é o ideal? Você até pode deixar o delay aqui, né? É interessante, mas fazer, tipo, enviar de 5 de 5 em 5, 10 em 10. E como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai filtrar esses valores que estão aqui na planilha e vamos deixar só 10, por exemplo. Algumas formas de fazer isso, então, por exemplo, eu posso usar o nosso definir variáveis. Eu nunca fiz isso usando disparo de mensagens, então eu não sei, sinceramente, nem sei como que isso vai funcionar. Vou fazer junto com vocês agora aqui. Mas dá para fazer algo mais ou menos assim, que eu sei que funciona para qualquer outra coisa, né? Então deveria funcionar assim também. Vamos ver o que eu posso pegar aqui. Array length, pode ser. Não. Array join. Só pensar aqui. É que eu sei que eu já usei já para pegar somente uma parte aqui dele, mas para não passar nenhuma besteira aqui para vocês, acabar dando errado o negócio, né? Eu vou passar como eu faria, né? Eu usaria aqui o nosso JavaScript, tá? É que eu sei que, só para você entender, eu sei que no definir variáveis tem como você pegar, tipo, somente os 3 primeiros, 5 primeiros que aparecem numa lista, né? Então eu poderia fazer dessa forma. Mas, de uma forma mais fácil, né? Ou melhor, de uma forma mais sem erro, mais fácil eu não sei se é, mas dá para você usar um JavaScript, por exemplo. E aí, sei lá, você pode jogar no GPT para ele fazer que, ó, eu tenho essa lista aqui, por exemplo. Possui essa lista aqui, faça sei lá, um const lista igual. Daí você passa assim para ele, ó, tem essa lista aqui e preciso que esse começo de código, eu preciso que você complete para ele filtrar somente os 10 primeiros, os 8 primeiros, não sei, como você quiser aí. E ele vai te dar um código mais ou menos assim, né? Daí eu vou fazer, isso eu não vou pedir pro GPT, eu vou fazer bem rapidinho aqui com vocês. Então, vamos lá, tem a nossa lista aqui, né, e agora eu vou
Vamos pensar aqui como que eu vou fazer isso. Então, for, opa, let i igual a 0. Aí eu vou dar um número aqui, né? Colocar, por exemplo, não preciso fazer dessa forma, né? Mas depois, se quiser trocar fácil, vou colocar um n aqui igual. Aí esse n vai ser o número de pessoas que vai receber nesse lote que você está mandando. Então, por exemplo, 10. Aí você vai colocar enquanto menor do que n. Hum, vai ter aqui. Aí você vai ter um array aqui, então lista para mandar, né? Opa, lista já tem, né? Então, lista. Não vou dar um nome difícil, não. É enviar, vou só colocar. Enviar igual. Aí eu vou colocar como se fosse um array, né? Isso aqui tem que não pode ser uma constante, let. Isso aqui vocês fariam com o GPT, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui só porque eu não quero abrir o GPT aqui junto. Então, eu vou fazer aqui enviar ponto push e aí eu passo aqui, opa, o nossos valores. Então, eu estou iterando a lista ali, né? Então, lista, eu quero somente o número, né? No caso, se eu tivesse mais labels, mas eu só preciso do número. Opa, lista não, eu estou usando lista nos dois. Enviar. Opa. Ah, tá, claro. Enviar ponto push. Fazendo ao vivo, pessoal. Vamos lá. E aqui é enviar. Aí chegou só os primeiros 10, no caso. Aqui também tá errado, né? Então, eu estou iterando a minha lista aqui. Estou recebendo velhos. Então, eu preciso pegar cada um dos valores que está aqui. Ah, isso é velho. Tá, então a nossa lista está recebendo o valor. Então, aí eu estou iterando aqui. Se eu colocar a lista I, é porque só tem uma, né? Então tá certo aqui. Só tem uma label lá. Então, aqui já está pegando todos os números. Nesse caso, ele está retornando nulo porque eu forcei ele a pegar 10, né? Mas eu poderia colocar um if aqui, por exemplo, if for menor, né? Ou igual a lista.length. E na verdade é só maior, menor, né? Agora tá certo. Então, beleza, fiz na hora aqui com vocês, pessoal. Perdão qualquer confusão. Mas enfim, tá feito. Então, aqui, com esse código eu estou filtrando, pegando somente os 10 números aqui da minha lista. Beleza? Então, eu posso usar essa lista aqui, ao invés de pegar todas as listas, toda a minha lista do Google Sheets, e pego e passo essa lista aqui como parâmetro. Então, result e retestar. Aqui eu tenho... Ah, tá. Não, tá certo. Passei... Tem 3 valores lá, então é para dar certo. Só não sei porque ele está demorando aqui. Mas enfim, já gerou o iterable aqui para nós. E aí vai funcionar da mesmíssima forma. Então, a gente vai passar esse valor, esse iterable aqui, né? Ele vai manter a mesma coisa. Posso colocar um delay, né? Como eu estou mandando 10 uma vez, eu posso colocar aqui, por exemplo, a cada 5 segundos. A cada 5 segundos vai mandar uma, eu posso personalizar aqui, colocar a cada 10. E assim por diante. Beleza? E aqui no final, claro, eu preciso excluir todas as linhas. Né? Então, eu venho aqui. Opa, aplicativos. Google Sheets. Deletar linhas. Coloco minha conexão. Opa. Pegar meu ID novamente.
Página 2. Aí qual que é a linha, né? Eu poderia passar junto com o JavaScript aqui a linha, né? Porque dessa forma eu não vou... bom, eu posso fazer... Deixa eu pensar aqui só. Vai ser sempre a mesma, né? Então, opa, a gente está na linha 2 aqui. Então, 1 e 2, novamente, vai permanecer a mesma coisa, né? Agora que eu pensei, porque cada vez que ele excluir, vai voltar a ser o primeiro, independente de quantas vezes eu estou fazendo for each. Então, beleza. E aqui, basicamente dessa forma, com esse fluxo que a gente fez aqui, ele vai funcionar para esses 10 números que eu coloquei, para esses 10 números que chegaram aqui nesse momento, né? Tipo assim, vai ser 10, aí os próximos 10, assim por diante, vai fazer por lote dessa forma, e o fluxo ficaria mais ou menos nesse formato aqui. Então, só revisando aqui, então, nosso agendamento, nosso gatilho de agendamento, vamos por cada 10 minutos. Aqui a gente vai definir um horário para ele mandar, então só usa a função now, coloca o nosso intervalo aqui para ele não mandar em horário indesejado essas mensagens. Aqui eu vou buscar os valores usando o Google Sheets. Eu posso usar um JavaScript, por exemplo, para fazer a filtragem e pegar somente os primeiros 10. Nesse caso aqui eu só tenho 3, então por isso que ele puxa 3 aqui. Mas se ele tivesse mais, ele ia pegar sempre 10. E aqui eu passo toda essa lista dos 10 aqui dentro do nosso for each. E aqui eu só passo aqui a nossa variável do número da pessoa, a mensagem que eu quero mandar, um delayzinho aqui só para não mandar tudo junto, né? E aqui um deletar linhas, né, para ele deletando as linhas e enfim pegando a próxima sempre que chegar aqui no nosso agendamento, nosso gatilho, beleza? Então vai funcionar basicamente assim. Posso até tentar rodar aqui. E já rodou aqui, então. Como eu peguei de uma planilha que só tinha uma, né? Então tinha pegado a página 2, até excluiu tudo aqui já. Por isso que o nosso for each só tem uma iteração, né? Porque na linha 1 ali só tinha sobrado um contato, né? Mas é basicamente assim, pessoal. Então não tem muito segredo. E aí, só lembrar das. Sei que é uma dúvida muito recorrente aí do pessoal, né? A questão do banimento, né? Ah, mas e se eu fizer isso, vou ser banido? Não vou. Não existe garantia nenhuma de que vai, nem que não vai. Tá? Então, é um risco mesmo, é um risco que a gente corre. A única coisa que a gente pode fazer é diminuir esses riscos. Então, assim, o que eu posso dizer até sobre isso, né? Uma coisa que eu sei que dá um risco muito maior, né? Uma margem muito maior para banimento, é a questão de mensagens enviadas para mensagens recebidas. Então, se você envia muito mais mensagens mesmo do que você recebe, isso pode caracterizar um spam, né, lá pelo Meta, né, e ele vai, com certeza, banir o número, né, principalmente se o número é novo. Tá? Se um chip que você acabou de comprar e você vai lá e faz um disparo, isso aí vai ser baba ali pro Meta banir seu número. Então, isso aí vai banir. Agora, se eu tenho um número que já é aquecido e tal, e eu vou fazer um disparo em massa ali, e fizer um disparo de... Não tem uma quantidade assim, se eu fizer 10 por dia, tá tranquilo. Geralmente sim, 10 por dia é bem, bem tranquilo. Mas assim, o que mais caracteriza se você mandar muita mensagem, vamos supor, tem 200 pessoas lá na lista, mandei 100 mensagens no dia, vamos supor. Dessas 100 que eu mandei no dia, apenas, sei lá, 4 pessoas responderam, depois de um tempo, lógico, né? 4 pessoas responderam. Você vai ficar com uma margem de mensagens enviadas, ainda mais se a mensagem for tudo igualzinho. Mensagens enviadas lá em cima e mensagens recebidas lá embaixo. Isso aí vai caracterizar um spam, né, pelo Meta lá, e seu número vai ficar vai ficar no radar, ou você vai receber um banimento. Quando esse banimento acontece, outra dúvida também que o pessoal tem, é permanente? Na maioria das vezes não. Mas se for número novo, se eu não me engano, a maioria das vezes é permanente. Então, número novo, assim, chip que você acabou de comprar, o número banido de forma permanente. Mas se você já usa um chip aquecido, um chip antigo, enfim,
você geralmente, na maioria das vezes, você é banido por 24 horas. E aí você recorre lá, já aconteceu comigo, né? Acho que quem nunca, né? E aí você recorre, ele, em um dia mais ou menos, não sei, ele devolve para você o acesso à conta. Então só tem que ficar esperto com essas coisas, né? E também, lógico, se muitas pessoas que receberem essa mensagem denunciarem, né, como spam ou qualquer outra coisa, denunciarem lá no WhatsApp, também isso aí vai aumentar em muitos as chances de banimento, tá? Então, beleza, acho que era mais ou menos isso. Seria mais ou menos esse fluxo aqui para fazer um disparo. Nesse caso aqui, eu coloquei um número de 10 pessoas. Se eu quisesse colocar menos, eu só substituir esse N aqui, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Vou abrir agora para vocês perguntarem se vocês tiverem dúvidas.